Olá, olá, minha querida e meu querido ouvinte. Eu sou Ale Flávio e esse é o Encontro Literário, seu podcast quinzenal sobre literatura. Fabrício Gomes Opa! e Samir Dalek E aí, gente? já estão aqui comigo, a gente já te dá as boas-vindas e te convidamos pra bucha que a gente arrumou pro episódio número 3, que é sagas. Excesso de história ou essencial pro contexto? Sabe aquelas séries de 3, 5, 7, 12, 58 livros? Então, e a gente fez a seguinte pergunta pra gente mesmo, né? Quando é que é excesso e quando é que é essencial? A gente vai tentar frisar um pouco sobre isso. Mas antes de entrar na pauta, eu só queria lembrar os detalhes desse, dos outros podcasts, dos outros episódios, desculpa, como indicação, citação, link, tudo mais que a gente fala aqui estão lá no encontroliterário.com. Tem também espaço para comentário, tem um link pro Twitter, eu acho. Tem lugar para você dizer o que você gosta e o que você não gosta, porque a gente fala um monte de besteira aqui, né? E agora tem a seção Quem Faz o EL, que a gente colocou uma cara nessas pessoas aqui que ficam falando uma besteirinha, né? Então, é isso. Vamos lá e vamos começar a nossa saga pelas sagas. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, Reles, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was Gollum, as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas. Charlatão da sinceridade, tu da juba socialista. E tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Que roubada, hein, gente? Pra começar, eu peguei uma definição aqui e eu queria que a gente falasse um pouco sobre ela, até pra decidir o caminho que a gente vai seguir, tá? Então, eu pesquisei um pouco aqui, bem pouco mesmo, tá? Eu pesquisei um pouco aqui sobre se existem algumas definições mais teóricas e técnicas do que é saga para literatura. Eu achei uma do Johnny Langer, de um livro que chama Desvendando os Vikings, Estudos de Cultura Nórdica e Medieval. Depois eu vou colocar o link bonitinho pro trabalho do cara. Mas a definição dele é: saga, na literatura, refere-se a histórias narradas em prosa nos séculos 13 e 14, originária sobretudo da Islândia medieval, mas também de outros países nórdicos. Essas narrativas, geralmente anônimas, misturam aspectos históricos, como mitologia e religião. Bom, primeira coisa aqui que eu acho que a gente pode falar é que, basicamente, esse termo saga foi ressignificado de alguma maneira, né? Ele representa, sei lá, qualquer tipo de história que tem um fundo épico qualquer, seja esse texto em, sei lá, verso ou prosa. Eu tô falando isso porque, assim, essa definição que eu peguei, que eu trouxe pra gente, ela me parece muito restrita, muito específica e muito acadêmica. Vocês estão de acordo com isso, pra gente começar? Olha, sinceramente, assim, eu acho que essa definição pode ser, talvez, vamos abrir põe entre aspas aqui, a original, vai. Mas acho que em termos literários mais contemporâneos, assim, a gente pode entender a saga como uma narrativa de ficção com mais de uma parte, né? Acho que um livro é um livro, ok, né? Pode ser uma novela, um romance, enfim. E se tem mais de 1, 2, 3, trilogia e por aí vai, tem mais de uma parte vira uma saga, né? Eu acho que, até pesquisando assim pela internet, você acha esse tipo de definição. Eu acho que essa deve ser a que hoje é mais utilizada até comercialmente, porque se você pega uma sequência, né? Tem livros aí que tem 2, 3, 5, 10, 12. Então, vira uma saga, né? Até a saga do leitor, né? De conseguir terminar de ler, às vezes. Então, acho que pode ser. É que depois que eu coloquei isso pra gente falar sobre, me pareceu mesmo que essa definição ela estava bem amarrada nessa literatura mais nórdica. E lá no texto ele diferencia saga de reis, saga de heróis e tudo mais, né? Então acho que a gente pode, pro contexto do podcast de hoje, falar, sei lá, a gente vai tentar tratar desses livros que são histórias, né? Vamos dizer, histórias compridas que tomam mais de um livro, assim, acho que a gente vai ficar meio por aí. E eu também pedi para um outro amigo nosso, não sei se vocês lembram dele, um tal de Lucas, lembra do Paco? Paco. Nosso grande bicho da fundação. Verdade. Eterno bicho. Eterno bicho. O Lucas, hoje ele é editor lá na Editora Globo, e eu pedi para ele mandar um áudio pra gente com
sei lá, com a percepção dele, ou uma percepção mais editorial de como a gente pode definir saga, né? Vamos ouvir aí. E eu acho que vale o exemplo aí, esse surgimento, essa valorização da saga literária, da sequência, porque muitos desses livros são bem antigos, né? Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, são livros antiquíssimos, eles têm quase um século, alguma coisa assim. E por que eles foram explodir, né, recentemente? A gente acompanha talvez um dos outros grandes fenômenos culturais de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, que é essa faixa que a gente está pegando, o surgimento do gênero seriado de TV, que parte do mesmo princípio, é uma história central dividida em volumes, que são as temporadas, e episódios, que são capítulos, se der para estruturar desse jeito. E essas sagas seriadas, por assim dizer, elas enfrentam problemas semelhantes às sagas de alguns livros, né? Que talvez alguns autores não saibam a hora de concluir, de acabar, se estendem para além do necessário, como é o caso, sei lá, posso citar de cabeça aqui o The Walking Dead, que é a série é baseada numa sequência de quadrinhos que já se encerrou, mas a série televisiva não tem prazo para acabar. E outras que duraram muito, mas terminaram super bem, que é o caso dos Sopranos, por exemplo, que não se alongou, e outras que foram até relativamente curtas, visto que a gente tem visto por aí. Uma das mais premiadas, conhecidas, celebradas é o Breaking Bad, que tem só 5 temporadas e terminou no seu auge. Poderia ter continuado, mas foi uma escolha artística interromper ali, né, a sequência. Eu acho que esse paralelo entre o fenômeno dos seriados de TV, que ganhou impulsão ali pelas séries da HBO, acho que mais particularmente os Sopranos, no começo dos anos 2000 e a febre que elas são hoje, né? E o paralelo com essas sequências literárias é muito bem-vindo, né? Então, interessante esse ponto de vista que o Lucas traz pra gente, porque tem esse lance da influência das outras mídias nas séries, né? Ou na saga, sei lá. Eu sei que a gente, né, spoiler para os próximos episódios, a gente está discutindo fazer um programa voltado um pouco para isso, né, de tipo adaptações e tudo mais, mas é legal mencionar como todas essas novas mídias influenciam de alguma maneira essas séries. Então, algumas séries que poderiam ser curtas foram esticadas, foram alteradas, foram impactadas, né? Até para contextualizar para quem está ouvindo, a gente basicamente pegou, obviamente, séries e sagas que a gente leu, né? A gente não vai falar de livro que a gente não leu, porque não faz o menor sentido. Então, pra falar mal tem que conhecer, né? Exatamente, né? Então, os livros que a gente escolheu são O Senhor dos Anéis, do Tolkien, nossa, que criativo que o Ale A Torre Negra, do Stephen King, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Né? Então isso não quer dizer que a gente não vai falar de outros, a gente pode comentar. Tem séries que eu comecei a ler e não terminei, tem séries que a gente leu sobre a série, enfim, a gente pode comentar sobre outras coisas, mas como fundamento dessa discussão a gente vai ficar nesses 4 principais livros aqui. E aí, Samir, se você quiser começar puxando o papo, o microfone, o chão é seu, que nem diz o povo, né? Então, eu escolhi particularmente um livro que não vem muito à cabeça quando a gente pensa em saga, mas eu pensei muito em alguma série que fosse brasileira, alguma coisa assim. Me veio na cabeça, a primeira coisa que eu pensei foi Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, mas não é literatura, né? Que ele escreveu Casa Grande Senzala, Ordem e Progresso, não, Casa Grande Senzala, Sobrados de Mucambos e Ordem e Progresso, que é basicamente tratando sobre o nascimento do Brasil, passando até o Brasil República, né? E, Casa Grande Senzala foi eu só li o Casa Grande Senzala, dessa trilogia aí. E Casa Grande Senzala foi um livro que eu falei, me apaixonei pelo Brasil, lendo Casa Grande Senzala, que lá tem algumas coisas, o Gilberto Freire fala, né, do catolicismo brasileiro, né, como é que veio, que tinha aquele catolicismo português, sisudo, né, aquela coisa do português rezar, tal, o padre. E quando o catolicismo veio no Brasil, quando veio com o português, mas veio também a ama de leite, aquela escrava negra, né, que estava com a sua religião de matriz africana lá, ela via aquela figura do menino Jesus. Então o Gilberto Freire comenta, né, muitas vezes a ama de leite embalava o bebezinho e embalava Jesus Cristinho também, né, contava umas histórias, né? Então
e boi, aí chegava o Gilberto Freire conta, né, que ia boi na igreja, e o padre benzia boi. Então tem uns negócios, assim, no caso da Grande Senzala, que mostra como que foi a formação da cultura brasileira, que é coisa nossa, né? Tipo, esse catolicismo nosso, essa coisa nossa é nossa mesmo. Me apaixonei, mas né, essa trilogia do Gilberto Freire, eu acho que não vale muito pelo fato de não ser literatura, né? Quem quiser ler, pô, tem todo um fundo literário. O Gilberto Freire era um baita escritor, mas a proposta era mais um estudo sociológico, né? E hoje em dia não é muito válido, né? Se você pegar muita coisa que o Gilberto Freire escreveu, mesmo no caso da Grande Senzala, muita coisa cai por terra, né? Ele pinta uma imagem de um português meio bonzinho, português que não era muito agressivo e tal. Hoje cai meio por terra você vê certas coisas. Mas sobre a formação do Brasil, eu acho fenomenal. Bom, aí, dito isso, né, eu pensei no Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, não contente de escrever uma série, o Tempo e o Vento são 7 livros ao todo. Na verdade, é uma trilogia, né? São 3 livros, mas acabou sendo desdobrado editorialmente e acabou sendo publicado como 7 livros. E o Érico Veríssimo, além de fazer uma série, ele fez uma série de escritores, né? Porque ele é o pai do Luiz Fernando Veríssimo, né? Então ele também fez ele fez uma série de livros de séries de escritores, né? E o Luiz Fernando Veríssimo é aquele que de 10 frases na internet, 9 tem a assinatura dele, que não é ele que fez, né? Óbvio, né? Outra da Clarice Lispector, que também não é dela. Exato. E para rebater do Fernando Pessoa também tem algumas. Tem. Mas enfim, o Érico Veríssimo, o pai, né? Ele, baita escritor, escreveu Incidente Antares, que a Globo também chegou a fazer série. Eu tenho o DVD aqui, é uma adaptação muito boa e quem não assistiu, ou se achar, acho que deve estar até no Globoplay, mas é uma adaptação bem boa do livro, é bem interessante. Que é da melhor parte do livro, aliás. Hein? Exato. Incidente Antares é baita livro, Olhai os Lírios dos Campos, que é do Érico Veríssimo, também baita livro também. Mas o Tempo e o Vento é uma saga, né? Acho que a Globo também, quer dizer, acho não, né? A Globo adaptou, né? Fez o Tempo e o Vento. Não acompanhei a série, então não sei até que ponto que ela pega, né? E basicamente o Tempo e o Vento, e é um pouco daquela discussão que a gente estava falando, o porquê vale a pena você contar uma série e não condensar em um livro, né? O Tempo e o Vento é uma proposta fenomenal, porque é a proposta de tentar narrar a história de 1745 a 1945, né? A história do Brasil, sob o ponto de vista do Sul, né? E para isso o Érico Veríssimo ele pega uma família gaúcha, né? Os Terra Cambará, e vai mostrando como é que foi formada aquela família, desde da Ana Terra e tal, né? Então vai passando, então a série não é um personagem, outro personagem tal. A série vai mostrando, começa com o pai, com a mãe, depois vai para os filhos, os netos, tataranetos tal, e vai mostrando aqueles personagens, né? Então, se eu não me engano, faz tempo que eu li, mas se eu não me engano, a primeira é a Ana Terra, que é a matriarca mesmo, e depois a neta dela chama-se Bibiana Terra, né? E aí, por que o nome Bibiana, né? Porque ela é 2 vezes a Ana Terra, né? Cara, que animal! Boa! Ela é muito turrona, né? E o Érico Veríssimo tem toda aquela tradição do gaúcho, aquela questão do macho gaúcho, né? Tem o Capitão Rodrigo, que tem um livro, né? Foi desdobrado, um certo Capitão Rodrigo é um dos livros do Tempo e o Vento. E o Capitão Rodrigo, talvez, acho que é o personagem mais famoso da saga toda. E aí o Capitão Rodrigo tem toda aquela coisa do macho gaúcho, mas as mulheres do Tempo e o Vento, elas são todas muito fortes, né? Tanto a Ana Terra quanto a Bibiana Terra, enfim, são muito fortes. E é fantástico você imaginar que tem um livro, são 7 livros, aliás, né? Uma série que se dispõe a narrar o Brasil de 1745 a 1945 sob o prisma do Sul, né? Eu acho que isso é uma riqueza que poucos países têm. Eu imagino aí quem vai lembrar de cabeça algum país que consegue ter uma série de livros, né, de uma determinada região que consegue trazer a sua história, né? Então eu acho que é um ouro, é um tesouro nosso, tem que ser ressaltado, é um tesouro nosso, o Tempo e o Vento, que talvez não é tão lido, não é tão famoso, mas tá lá, é uma obra riquíssima. Eu particularmente tenho muito apreço pelo Capitão Rodrigo, pelo certo Capitão Rodrigo, que é uma obra fenomenal, né? O Capitão Rodrigo vira e mexe, ele tem várias discussões filosóficas, né? Então o livro não é só isso, é um livro de história, né?
pô, o Capitão Rodrigo, ele vai lá e conversa com o padre, né? Aí tem até um trechinho que eu coloquei aqui, né? Tipo, o padre chega pro Capitão Rodrigo e fala, né? Mas vós, Messias, nunca pensa em Deus? Aí o Capitão Rodrigo, uma vez que outra. Aí o padre, não reconhece que ele fez o mundo e todas as pessoas que há no mundo? Aí o Capitão Rodrigo fala, né? Se Deus fez o mundo e as pessoas, ele já nos largou, arrependido. Aí o padre, não diga tamanho absurdo. Se ele tivesse largado, tudo andava de pernas para o ar. Aí o Capitão Rodrigo, e não anda? Ué, e? Então, assim, é uma delícia. Você vê. Então, o livro não é só. A série não é só isso. Não é só, tipo, uma proposta de narrar historicamente o que aconteceu. Tem embates filosóficos, tem embates familiares, passa pela Guerra das Farroupilhas. Então, O Tempo e o Vento é uma baita série de livros, é uma riqueza nossa. Eu acho que eu já falei demais, né? Então, acho que é isso aí. Fabrício, tua vez. Bom, então, como grande fã, vamos dizer assim, não podia deixar de fora aí a Torre Negra, do Stephen King. Acho que tô pensando aqui agora, parece que tem um quê aí de peculiar nas séries, né? De alguns autores aí de lançar essas sagas em 7 livros, né? Deve ter algum número cabalístico aí. Mas a Torre Negra também é uma história narrada em 7 livros, tem mais ou menos aí 3.000 e poucas páginas no total, e é uma história que mistura muita coisa, né? O Stephen King, ele tem esse fio, né, vamos dizer assim, nessa história ele mistura muito história de faroeste, com fantasia, com cultura pop, com ficção científica e um monte de coisa que compõe aí o universo do Stephen King todo. Não foi uma série muito rápida, né, que ele criou. Ele começou a escrever isso lá na década de 70, e aí ele veio escrevendo, 70, 80, 90, até em 2000 e pouco começar a lançar os livros. Então, assim, não é difícil você encontrar dentro dessa saga da Torre Negra algum personagem que seja de algum outro livro do Stephen King. Então, vem essa história do spin-off novamente aí. Só que nesse caso aqui se confunde muito, porque teve personagens que foram criados em outras histórias e acabaram entrando na Torre Negra, e teve gente que foi criado na Torre Negra e acabou indo parar ganhando um livro próprio, né? É uma história muito louca. O próprio Stephen King faz parte da história, então chega um ponto lá que o protagonista tem que encontrar o Stephen King, é um negócio de louco, assim. Mas é o universo do Stephen King, né? É bem dele mesmo, assim. E o bacana é que, assim, o que a história conta, né? Basicamente, é um pistoleiro, né, que vivia num local chamado Mundo Médio, uma outra dimensão, vamos dizer assim, e o pistoleiro chamado Roland. E o Roland, ele é de uma linhagem de pistoleiros, tal, tudo mais, e ele enfrenta uma série de desventuras e, nossa, outros mundos, outras conexões, várias coisas, para que o mundo médio, que é o mundo que ele vive, não se acabe, não se desmorone, não passe adiante, como ele fala. E a única forma de evitar tudo isso é alcançar a tal da Torre Negra, que é da Torre Negra que saem os fios da vida, um negócio muito brisado, assim. Mas é bem bacana, né? São 7 livros, como eu falei. Já teve adaptação para quadrinhos, uma graphic novel um tempo atrás aí da Panini, e também um filme que não tem muito tempo, não lembro quantos anos exatamente. É mas horrível. Exatamente. Vixe. Para quem não leu, talvez o filme até seja bacaninha. Mas para quem leu, assim, o filme é um desastre completo. Que, imagina, como é que você vai resumir em 1h30, 2 horas, uma história de 7 livros? Por mais que eu concorde que muita coisa dessa saga foi um pouquinho de excesso, sim, de história, não foi essencial para a obra, não. Dos 7 livros ali, acho que pelo menos, você discreto que dá para ter tirado ali. Teve partes de vários somados aí que dava pelo menos umas 600, 700 páginas de enrolação, então acho que não tinha porquê. Mas assim, ainda assim o filme ficou muito atrás, né? O filme é enquanto você estava falando, eu pesquisei aqui, ele é de 2017, tem 1h30, 1h35. Então, eu assisti o filme antes de ler o livro, eu li os 2 primeiros, né? Você que me indicou, inclusive. Preciso voltar a ler, mas enfim, isso é outra discussão. Mas eu assisti o filme assim, o filme é legal, é o que você falou, pra quem não leu, talvez o filme seja legal, mas, por exemplo,
pra eu que li 2 livros só da série inteira, o filme já não funciona e incomoda. O filme chega a ser incômodo. Eu acho que as 2 coisas que prestam no filme é o Matthew McConaughey e o Idris Elba, que são atores incríveis. Fora isso, é um filme super bem feito, cheio de efeito especial, aquela coisa toda. Acho que o grosso da história tá ali, né? Mas eu tô falando isso, eu sei que não é o tópico, mas é um filme que me incomodou bastante, assim. Tendo lido 2 livros, imagino você que leu todos, indo ver o filme. Então, é tanto que quando saiu, tal, o pessoal, pô, você tem que ver, você indicou pra todo mundo esse livro aí, você tem que ver o filme no cinema, tal, que eu falei, mano, não vou não. não vou, deixa sair aí, aparecer aqui na TV a cabo, eu vejo, depois, porque, não, mas você vai gostar, mas não sei se eu vou gostar, velho. Todo filme que eu li o livro antes, quando eu vi o filme eu decepcionei. É muito difícil você transferir para a tela todo o detalhe, toda aquela coisa. E outra, quando você está lendo o livro, você cria o personagem na sua cabeça, né? Tem algumas ilustrações nos livros originais e tal, mas você cria as pessoas na sua cabeça. Aí quando alguém fala, vai sair um livro, você começa a imaginar, fulano de tal podia ser o Roland, né, o pistoleiro, fulano de tal podia ser a menina lá que tem, fulano de tal podia ser o outro cara, aquele moleque podia fazer aquele menino que tem no livro. Aí quando você vê quem os caras escolhem, você fala, nada a ver, mano. Nada a ver com o que eu pensei, na verdade. Exato. Mas enfim, isso é outra história. Mas assim, o livro, no geral, a série e tal, eu achei bacana também incluir ela nesse nosso comentário, porque ela acaba se encaixando, né? A história do Roland, ela acaba se encaixando aí nas 2 definições de saga que a gente comentou lá no começo. É um épico e tem mais de um volume, né? Tem mais de uma parte. Então ela, apesar de não ser Vikings, né? Acho que Viking é uma coisa que ele não cita no livro, pra ser sincero. Mas tem de tudo. Ele fala de Beatles, ele fala lá do estado do Maine, onde ele mora, o Stephen King mora. Tem Nova York, tem muito Nova York. Ele fala de máquinas abandonadas, de trens, muitos portais, e assim, é muita coisa. Imagina, né? 7 livros e tal. É muita história. Quem já leu algo do Stephen King está acostumado com o tipo de narrativa dele, o tipo de manuseio que ele tem mesmo com as palavras, com a forma como detalhar algumas coisas. Então, é um livro muito bacana, eu indiquei já para muita gente, aliás, e a maioria gostou, né, ainda bem, né, do que eu falei. Mas eu acho que assim, é um livro interessante, é uma saga que, sim, era preciso ser grande para contar toda aquela história, realmente, porém tem o seu excesso também. Acho que é bom deixar esse detalhe. A história é complexa, né, e isso depois a gente fala mais um pouco sobre complexidade, eu acho que faz sentido, mas no caso da Torre Negra, a história, ela apesar de fluir muito bem, ela é razoavelmente complexa, então fica muito difícil pra... E eu não li tudo, de novo, eu li 2 livros, mas fica muito difícil de contar em poucas palavras, né? Eu acho que nem você falou, e a gente vai falar já, eu vou falar, eu vou falar do Senhor dos Anéis já. Tem um pouco disso, assim, eu não sei o que vocês acham, queria ouvir de vocês. Histórias que tendem a ser complexas em qualquer aspecto, a gente pode escolher um, mas em qualquer aspecto, tendem a ter que ser maiores. Então, para mim, isso já é um sinal de por que se escrevem coisas em 74 livros, sabe assim? Dependendo da complexidade da história que você quer contar, talvez precise de mais tempo. Será que isso faz sentido? Eu entendo que faz. Se você vai contar algo que é mais corriqueiro, mais cotidiano, mais contemporâneo até talvez, eu acho que é mais fácil você contar em menos espaço. Não que não possa, né? Igual, vou dar o exemplo do Samir aí com O Tempo e o Vento. Se você for contar, por exemplo, a história, vamos usar uma outra ótica, uma família na mesma época, né? De escravatura e tudo mais, até ditadura, no Nordeste, vai ser uma história completamente diferente. Então, realmente, você tem um espaço de tempo na história que é muito grande. Não dá para você ficar fazendo grandes saltos. Tem muitas coisas importantes. A partir do momento que você resolve falar de uma coisa que é mais corriqueira, você pode detalhar mais a história ou não, mas assim, não fica tão gigantesco. Não que não possa, mas acho que fica mais fácil ser um pouco mais conciso aí nesse caso. Mas, Ale, eu acho que eu ia comentar que, assim, eu gosto muito do poder de concisão.
os meus autores preferidos acho que são os caras que escrevem mais com menos, né? Deixa aquele subentendido e tal. E às vezes eu vejo que tem escritores que tentam colocar uma complexidade a mais que talvez nem necessitaria ter, né? Só para falar que, ó, minha história é rebuscada, ou, enfim, encher linguiça mesmo, né? Então, às vezes, tem algumas sagas, tem algumas séries que eu acho que tem a complexidade ali, mas se você pensar estruturalmente, fala, meu, mas onde que ele quer chegar? O que ele está querendo fazer? Ah, está querendo chegar do A para B. Ah, mas pô, por que o cara passou por Z, por W, tal, né? Aí você fala, meu, não precisava, né? Aí você falou assim, não, precisava porque foi uma escolha estética do cara, né? Vamos supor, né? Que também acho que não é tudo preto no branco, né? Mas vamos supor que às vezes o autor ele não tem aquela questão estética mesmo, né? De querer trabalhar mesmo com as palavras. Olha, eu precisei chegar no W porque eu precisei trabalhar com as palavras para tentar chegar no W e tal, né? Não é uma jornada de A para o B, né? Tinha que passar para o W, né? Mas então eu acho que se eu particularmente se dá para cortar uma coisa que você fala assim, não, né? Isso aqui não tem a razão, não tem um motivo nem no roteiro, não tem nenhum motivo estilístico para eu colocar isso. Eu sou a favor de cortar, né? Eu acho que até o mal, né? Às vezes tem escritores que se apaixonam pelos próprios personagens ou se apaixonam pela própria história e acaba dando uma dimensão, uma continuidade que às vezes nem precisava ter, né? Mas enfim, é opinião minha, é que eu gosto mesmo da concisão. Né? Eu sou um cara que eu curto eu me atraio muito por autores que são concisos, né? Mas é a escolha minha, tem gente que gosta de autores que são bem prolixos. Eu acho que faz sentido, né? E entrando aqui no Senhor dos Anéis, e obviamente eu vou falar de Tolkien, disse eu sou super criativo, né? Só que eu também, ao mesmo tempo, eu acho complicado a gente falar de saga, falar de série, falar de livros com continuações e universos expandidos, vamos dizer assim, sem mencionar o Senhor dos Anéis. Acho que é difícil, de verdade. Deixando a minha preferência de lado. Então, até como aquela famoso background da coisa, da história. Então, O Senhor dos Anéis é um livro que ele começou em 37, ele começou a escrever em 1937, terminou em 49 e foi publicado em 55. Então, a publicação do livro já é uma saga por si só. Né? Então, ele lançou o Hobbit primeiro, que é o primeiro livro do Tolkien que fez, vamos dizer assim, um grande sucesso, um sucesso com o grande público. A editora começou a pressionar o Tolkien para escrever uma continuação pro Hobbit, né? Porque, estourou, legal pra cacete e tal. Ele ofereceu algumas coisas que ele tinha lá, então pra quem gosta, quem conhece Tolkien, ele ofereceu o Silmarillion, que é uma obra magnífica do Tolkien. Os caras recusaram, ofereceu alguns outros contos, algumas outras coisas que ele já tinha pronta, eles não quiseram, ele começou a escrever O Senhor dos Anéis. Né? Então, é isso. É muito grande, pegando paralelo agora com o Torre Negra, assim. Ele é grande, ele tem muita coisa. O Tolkien, ele, para quem não sabe, ele era, se eu não me engano, ele era mitólogo e filólogo, né? Já começa daí. Boa base. É uma boa base, né? Então o cara, uma série de idiomas que ele criou, uma série de mapas. Então o livro tem cartografia, o livro tem definição de idioma, o livro tem outros idiomas criados por os idiomas élficos que a gente ouve tanto por aí e tal. Tem outras raças, outros povos, então ele é super complexo. E aí isso amarra na pergunta que eu fiz agora há pouco, que é, ou na afirmação que eu fiz agora há pouco, que é, para contar essa história com essa riqueza de detalhes que precisa, não dá para fazer num livro pequeno, né? Então o Tolkien, um dos pontos do Tolkien que é o que se ouve muito dizer, eu não leio Tolkien porque é muito cansativo, é justamente por essa coisa detalhista que ele tem, né? O tempo que ele leva para descrever uma cena, um cenário, uma comida, um cheiro, porque essencialmente ele está contando uma história sobre um lugar que não existe, né? Então é muito importante para a história dele fazer sentido, ou aquela história ali fazer sentido, ele criar o cenário, que aí amarra naquilo que o Fabrício falou, né? De você imaginar a pessoa, a feição, a cor, o cheiro, que nem eu falei agora há pouco de novo. Então, para você fazer o leitor conhecer todo esse mundo que não existe, você precisa ter uma riqueza de detalhes que vai comer tempo, vai comer espaço, né? E acho que é interessante porque eu não acho excessivo, tá? Agora,
só pra já dar o meu veredito do Senhor dos Anéis. Eu não acho excessivo dessa ótica estilística. Olha, eu usei essa palavra pela terceira vez agora, 2 vezes no outro episódio, essa é a terceira. Não, de um ponto de vista, vamos botar técnico, né? Eu acho importante, porque ele cria um ambiente que, por exemplo, quando você vai pros filmes que foram adaptados e cara, são super bons, mas se você conversar com os fãs mais hardcore de Tolkien, tem muita coisa ali que, né, não. E o que eu quero dizer com isso é, nem assim o filme conseguiu captar tudo que o Tolkien conta na história, né? Pra essa galera que é mais raiz nesse sentido. E o que eu quero dizer é, você tem um livro extremamente detalhista, ele foi, que até tem algumas entrevistas com o Peter Jackson, que é o diretor dos filmes, com alguns atores que ele ajudou na adaptação, porque pra você fazer lá o figurino de um elfo, é muito simples que você vai lá e lê o livro, né? O próprio Tolkien já tinha dito como é isso ou como é aquilo. Mas nem assim ele é suficiente para essa adaptação, né? Então, mesmo um livro super longo, que também foi uma decisão editorial basicamente financeira, do tipo, ó, seu livro é muito grande, a gente vai lançar ele em 3 partes, porque, né, vai que não dá certo. Então aí a gente tem um outro aspecto interessante, quer dizer, o livro é um só, ele foi escrito como um livro só, não importa que levou 20 anos, mas ele foi escrito como um livro só, mas a decisão de lançar ele individualizado, vamos dizer assim, é uma edição puramente financeira. Cara, se não der certo, o primeiro, a gente não lança os próximos, né? E além disso, é mais interessante ainda porque cada livro é dividido em 2. Isso é uma bagunça, porque isso é uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez. Então são 3 livros, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei, mais apêndices. Então esse aí foge da lógica do número 7, mas se a gente contar os apêndices, pode dizer que são 7 livros. Por quê? A Sociedade do Anel é livro 1 e livro 2, Torres é livro 3 e livro 4, e Retorno do Rei, livro 5 e livro 6, mais apêndices. Então, ele, embora ele tenha... que eu tô falando, que é 7? É o número da perfeição, né? Tô falando. Então, por mais que ele tenha pensado numa história inteira, vamos dizer assim, na cabeça dele, ele agrupou essa história em livros, vamos botar em tomos para ficar mais erudito. Ele pensou, né, uma história em livros, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a única coisa que fez esse livro virar uma série foi a editora ter publicado ele seriado. Né? Eu acho que isso que é engraçado. Quer dizer, a gente olha para o Senhor dos Anéis hoje como uma série. Ele é uma saga, independentemente se tivesse sido lançado como um livro ou 7. Mas a gente olha para ele como uma série de livros porque a editora lá no passado, nos anos 40 e 50, resolveu lançar esses livros individuais. E para fechar, só um pouco de curiosidade, o livro ele tem, sei lá, 1.000 e tantas páginas, 1.200, 1.300 páginas, eu não lembro mais. Mais apêndice, os mapas, genealogia dos personagens, origem dos idiomas, os fonemas. Pra gente que fez letras é super interessante ver lá toda aquela parte linguística e fonética da coisa. É um idioma, né? Pois é super... A grafia e tudo mais. Só que eu tava pesquisando algumas coisas pra falar hoje e os manuscritos originais do livro têm mais de 9.000 páginas. Uau. Né? Nossa. É surreal. O Tolkien escreveu mais de 9.000 páginas sobre o Senhor dos Anéis e ainda assim, pra reduzir, ficou um livro de 2.000, sei lá. Né? Então, eu acho que isso amarra em tudo que a gente falou até agora. Né? Eu acho que a decisão de ter lançado separado foi uma decisão editorial, mas acabou dando um certo destaque para o livro, né, na época, porque imagina, sai o primeiro, estourou, sai o segundo, puta, eu preciso do terceiro agora. Meu veredito do Senhor dos Anéis eu acho necessário, eu entendo quem não gosta por conta da estafa, porque ele é um pouco cansativo. O Tolkien tem uma escrita super específica, né, nesse sentido. Então pode cansar um pouco, mas para esse livro eu acho necessário. Eu acho que ele cria uma cama, que nem a gente fala na música, né? Ele cria uma cama para a história real que ele quer contar brilhar bem, né? Então eu acho que é super, super importante ele ser uma série de mais de dois livros nesse caso. E você acha que não tem coisa em excesso ali, tem alguma coisinha para ser limada? Porque muitas pessoas apaixonadas por Tolkien, por exemplo, falam daquele... Acho que é no primeiro livro que tem um Tom Bombadil. Eu ia falar isso agora. Eu tava esperando você terminar a sua pergunta e falar
talvez o capítulo sobre o Tom Bombadil não seja necessário. Você é dessa vertente, você acha que, tipo assim, o capítulo do Tom Bombadil, alguma coisinha ali dava pra ter tirado, assim? Eu acho. Cara, eu tô sentindo já o meu corpo ser alvo de voodoo. Mas enfim, cara, eu acho, porque assim, é um capítulo super interessante. Ele sai um pouco do modelo que é o livro, do modelo da história. Ele é quase como se fosse um. Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo vai lembrar disso, mas. Sabe quando você tava jogando Sonic no Mega e você pegava lá uma gema e ia pra um outro lugar pra tentar pegar essa gema? Então, basicamente, no Sonic 2 você vai correr nos canos, umas coisas assim. Ele parece um pouco isso, quer dizer, ele te tira um pouco ali do cerne da história. Tem diversas cartas pro Tolkien perguntando que porra que é o Tom Bombadil, né? Porque não fica claro, a gente até hoje não sabe. Tem várias. É engraçado que criou a parte de especulações, né? O que é, o que não é o Tom Bombadil? Será que ele é o Eru, que é, vamos dizer, Deus, né? Pra mitologia tolkieniana e tudo mais? O que é aquilo? Por que ele tá ali? Por que ele não tá? Então, assim, por mais que eu acho que faça sentido pra história o livro ter tanto detalhe quanto tem, esse é um capítulo que eu acho que se não tivesse não faria diferença, mas estando lá não incomoda, ele só é estranho, entende? E eu acho que é engraçado isso, eu tô relendo agora, existem diálogos que eu não acho que não são necessários, mas eu acho que eles são repetitivos. Né? Então, tem uma coisinha. Eu acho que quando você lê o livro pela terceira vez, que é o meu caso agora, você começa a ver. Acho que aqui passa. Né? Mas no geral, eu acho que pro que ele se propôs a fazer, faz sentido o livro ser gordo do jeito que o livro é. Mas o Tom Bombadil, eu acho que ele é um negócio à parte. Assim, eu acho que dá pra tirar. Eu li uma vez só, né? Não li, nem reli igual você, né? Mas, assim, lembrando, sabe que o Tom Bombadil não me incomodou tanto na minha primeira leitura, mas, assim, me incomodou o fato de que eu imaginava que aquele cara, aquele Tom Bombadil ia reaparecer. É isso. Né? E aí, assim, me incomodou de não aparecer de novo, assim, falei assim, cara, né? Vai ter alguma coisa assim. Então, o capítulo em si, acho que talvez eu ler uma segunda vez, eu falaria assim, puta que pariu, o que tá fazendo, né? O que isso aqui tá aqui, né? Mas, na primeira vez, quando eu li, eu fiquei na expectativa de que acontecesse alguma coisa com aquele personagem, né? Mas, assim, então, assim, esse capítulo talvez não me incomodou tanto, mas te confesso que o segundo livro, das Duas Torres, eu teve momentos ali que eu falei assim, nossa, mano, vai demorar esses caras, quando eles estavam no deserto, eu falo assim, cara, demora, né? Eu falei, pô, uma hora vai passar isso aqui. Assim, mas foi de uma primeira leitura, né? Eu acho que talvez eu teria que ter um outro olhar, né? Mas, assim, que acho que né? Quando você tá lendo, você vai sentindo, né? E eu acho engraçado que muita gente fala assim, nossa, me incomodei com o Tom Bombadil e tal, né? E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu não me incomodei tanto. E eu me incomodei mais com as Duas Torres, com alguns trechos das Duas Torres, que eu falo assim, nossa, mas isso aqui é meio desnecessário e tal, né? O debate lá dos entes e tal, né? Falo assim, pô, né? Podia agilizar um pouquinho isso aqui, né? Eu já entendi, né? Eu já entendi que são umas árvores ali, né? Que elas demoram para falar e tal, né? Podia agilizar, né? E aí, mas assim, foi na primeira leitura mesmo, né? Acho que talvez hoje, lendo, talvez eu poderia falar, não incomoda em nada e é necessário, né? Mas sei lá, foi impressão, cara. Eu acho que essa coisa do Tom Bombadil, eu concordo contigo, porque é o que eu falei, ele gera uma expectativa muito grande, porque é um personagem muito fora do que está sendo contado até então. Ele é muito místico, de alguma maneira, você fala, cacete, que bacana, e depois acabou, né? Então, dá um pouco essa sensação do tipo, tá, por que falamos sobre? E o lance dos entes, só pra fechar, pra não me alongar muito, eu entendo, eu concordo contigo, mas também aí tem essa outra coisa que eu falei do Tolkien ser necessariamente muito detalhista, que é, cara, eles falam devagar, então vocês vão sentir o que é conversar com um ente, sabe assim? Pesquisei aqui de novo pra garantir. Tem um livro que chama As Aventuras de Tom Bombadil. Né? Nossa! Pois é, são 16 poemas. Só que 2 só falam do Tom Bombadil. De novo, o livro chama As Aventuras do Tom Bombadil
E nem tudo fala sobre o Tom Bombadil, mas enfim. A gente pode fazer um episódio sobre o Tom Bombadil. Enfim, o próximo livro aqui é o belíssimo Crônicas de Nárnia. Fabrício, manda ver. Bom, Crônicas de Nárnia, então, para não ficar de fora dessa pequena lista que a gente fez aí, também, mais um aí, que são 7 livros. E foram lançados na década de 50, né, do C.S. Lewis. E ele é irlandês, né, do Reino Unido, aquela coisa toda. Mas acho bacana, antes de falar sobre a história e tudo mais, na edição original, né, na primeira edição de cada um dos livros, aí, eles foram lançados separadamente, né, acho que a maioria do pessoal aqui no Brasil, pelo menos, deve conhecer aquele volume único, que é vendido há alguns anos já, tem aquele leãozão na capa, bonito, né, tal. Então eles foram lançados independentemente, né, você ainda acha hoje as edições independentes, né, de cada um. E é bacana que, assim, na edição original, você tem algumas ilustrações, né? Poucas, na verdade, mas tem algumas ilustrações que foi feita por uma desenhista, né, inglesa chamada Pauline Baynes. E ela foi apresentada ao Lewis por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Tolkien. Olha aí. Okay. Eles eram super brother, né? Acho que tem livros, tem aquele famoso livro de cartas, né? Entre as cartas, exatamente. Tem livro entre os dois, é bem interessante. É bacana porque, assim, eles eram amigões mesmo, né? Assim, bem bacana. Eu até lembro de uma história que eu ouvi um tempo atrás, pode ser aqui fake news ou não sei, mas reza a lenda que os dois eram grandes inconformados, assim, com a realidade inglesa e europeia da época, né? Então eles meio que criaram um clube da fantasia, assim, porque eles achavam que os ingleses precisavam de mais fantasia. Eles estavam muito, depois das 2 guerras e tal, eles estavam muito crus, muito secos, assim. Então falou, a gente precisa de mais fantasia no nosso dia a dia, então vamos fazer alguma coisa legal para o pessoal poder ler e falar, nossa, viajar para um outro mundo e pensar em outra coisa que não seja a crise, o pós-guerra e tudo mais. E aí, de repente, nessa brincadeira saiu, né? O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia. Pois é. Até como indicação, tem um livro que chama J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade, que é da HarperCollins. Depois eu boto o link lá. Mas conta um pouco de como eles conheceram, como começou essa amizade, do que eles falavam e por que eles eram, que nem o Fabrício falou, por que eles eram inconformados com o mundo e tal. Retornando aí a Nárnia, os 7 livros eles têm histórias independentes, né, mas elas são relacionadas entre si. Né, o próprio Lewis estabeleceu uma ordem aí de leitura, vamos dizer assim, que ele acha que é o ideal, né, então até bem próximo do que está apresentado no livro que a gente tem no Brasil aqui, que é um volume único, né. Mas, enfim, você consegue ler separadamente, mas é legal, de repente, ler na ordem dele, que você consegue entender desde a criação de Nárnia até o final de tudo, né. E a trama principal, assim, do livro, da história, apresenta o quê? 4 crianças, né, os conhecidinhos aí já, e o Aslan, que é o leão, né. E em diversas batalhas e desventuras e tudo mais, num mundo lá em Nárnia, né, cheio de fantasia, aventura, uma rainha, e guerras e tal, e não sei o que, eles lutam por muitas coisas, e mares e tudo mais. O Aslan, ele é o criador de Nárnia, né, o leão, e ele é o único personagem que está presente nos 7 livros. Né, o Edmundo, que a gente costuma ver a respeito aí quando o pessoal lembra dos filmes, né, que teve aí do Príncipe Caspian, né, do Peregrino da Alvorada, aquela coisa toda. Os 4 irmãos, eles aparecem, se eu não estou enganado agora, em 3 livros apenas. Né, eles não aparecem em todos. E tem a mais novinha que ela ainda aparece sozinha depois em um outro, porque os irmãos já são muito grandes para poderem voltar para Nárnia. Então é bem uma ideia de ser algo infantil também. Acaba ficando dessa forma porque ele é o leão, né? Ele é o que traz, né? E devolve. Porque você não consegue chegar a Nárnia do nada, né? Tô indo pra Nárnia, falou, um abraço, igual o Passárgada, né? Foi pra Passárgada. Você precisa de alguma coisa para chegar lá. Seja o guarda-roupa, que é usado em um dos livros, né? O leão é feiticeiro guarda-roupa. Tem um que você usa um quadro, então começa a balançar lá a água do mar e toma conta, você vai parar no mar de Nárnia. Então sempre tem que ter algum ponto focal, e o retorno para o mundo nosso aqui é através do Aslan mesmo. Parece um pouco infantil, assim, né? Mas assim, sempre brincava quando eu indicava que era assim, é um livro que toda criança vai gostar muito, porque é muito fantasia, é muita coisa legal,
para você saborear mesmo assim a questão do livro, que é muito rico. Ele não é, nem é tão, ele é detalhado, não tanto quanto o Senhor dos Anéis, mas ele tem a criação também de um mundo, né, todo diferente e tal, que no fundo parece muito com os livros de cavaleiros que a gente já conhece, né, coisa de reis, rainhas, tal, essa coisa toda. É um livro, uma obra muito, muito bacana mesmo. Ele teve 3 adaptações já, né, para o cinema, com grande sucesso aí e tal, né, bilheteria e tudo mais. E tem um 4º filme já em projeto, se eu não me engano, que está para sair daqui a um tempo, né. Mas é bacana lembrar que o Lewis, ele se converteu ao cristianismo já adulto, né? Ele passou a maior parte da vida dele tentando negar, na verdade, a existência de Deus. E quando ele foi convencido, depois de um tempo tal tudo, foi quando ele meio que escreveu também as Crônicas de Nárnia. Então, assim, tem muita referência mesmo ao cristianismo, desde o leão, né? Que você pode ver aí como o leão da tribo de Judá, né? Aquela coisa de Jesus e tudo mais. E passando também por várias outras análises que a gente tem dentro da história, até chegar, por exemplo, ao último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, né, que é comparado muitas vezes ao último livro da saga também, chamado A Última Batalha, né? Então, o Apocalipse seria aí o fim do mundo, aquela coisa toda tal, e a última batalha, né, também, já chega a pensar em alguma coisa desse tipo. Só que, assim, agora que, depois falando disso tudo que me ocorreu aqui, talvez a gente tenha a Bíblia como sendo uma das maiores sagas literárias da história do planeta, né? Total. É um best-seller, não dá pra negar, existe há milênios, né? O mundo todo traduzido para trocentas línguas, né? É você pensar também aí, é uma grande série. Tem um monte de filme, novela, tem milhares de adaptações, uma baita sensacional, saga. Sensacional. E a gente tava falando hoje à tarde, né? Como eu lembro de ter conversado com alguém, não lembro com quem eu li em algum lugar, que justamente isso, né? Que as Crônicas de Nárnia são consideradas talvez não, eu vou colocar o jeito que eu lembro de ter ouvido, mas o último grande livro católico que tem, né? A última grande história católica, justamente por tudo isso que você falou agora, ele tem essa pecha de ser um grande livro católico, né? Não tem como negar, né? Assim, quando eu li a primeira vez, né, pra ser bem sincero, eu não li sabendo disso. Então eu só eu queria ler esse livro aqui. Peguei, li e tal, legal, achei espetacular e tal. Eu acho que é algo bem semelhante ao que eu falei do Dom Casmurro no outro episódio. Se você quiser ler encontrando referências católicas cristãs, né, principalmente cristãs católicas, vamos dizer assim, no livro, você encontra. Se você não for ligado em religião, for ateu, ou enfim, não tiver nenhum tipo de conexão com isso, também você vai ler da mesma forma e vai achar espetacular, porque é uma obra maravilhosa. Mas é legal você ter essa literatura comparada, né? Se você tiver isso em mente quando estiver lendo, você vai ter com certeza muitos ganchos. Você vai pegar e falar, nossa, olha isso aqui, nossa, olha essa moral da história aqui, como é que é bem daquela parábola, né? Então dá pra fazer esse link, sim. Bacana. Eu acho que a gente chegou a um veredito que não dá pra saber quando é excesso, quando é essencial pro contexto. Eu acho que depende, né? Acho que a gente falou muita coisa hoje e eu anotei algumas coisas que para mim ajudam a gente pensar um pouco nisso. Eu acho que uma é o ponto de vista do próprio leitor, né? É que nem o Fabrício falou, para ele algumas passagens da Torre Negra são um excesso, para um outro leitor talvez não seja. Né? Mesma coisa Senhor dos Anéis, mesma coisa O Tempo e o Vento, mesma coisa Nárnia, mesma coisa Percy Jackson, mesma coisa Jogos Vorazes e por aí vai. Acho que esse é o primeiro ponto. E a gente vai falar muito sobre isso no Encontro Literário, que tudo depende muito de quem está lendo. Né? Então, para mim, aquele trecho do livro é super bacana, pro Samir é legalzinho, pro Fabrício não serve para nada. Então, essa percepção de excesso, eu acho que é difícil, e pelo amor de Deus, gente, vocês discordem de mim, se vocês quiserem, mas essa percepção de excesso ela é muito difícil de determinar, né? O que é excesso? A menos que a gente crie algum parâmetro, e aí eu acho que a segunda coisa que eu queria falar que não contribuiu para a história de maneira alguma, de levar o personagem do ponto 1 para o ponto 2, né? Não contribui de maneira alguma, a gente pode chamar de excesso, né? Então, eu acho que os 2 primeiros pontos que eu tenho para tirar dessa nossa conversa são esses, assim. Quer dizer, depende muito do ponto de vista e depende de uma referência também, né? Para dizer se é excesso ou se é essencial. Não sei o que vocês acham disso. É complicado de você falar. Comigo, eu tenho uma ideia que se você vai narrar a história de um personagem, dá para narrar no livro. Eu acho que
muito difícil você falar assim, tem que narrar mais de um livro, tal, contar, né, e tal. Aí você vai pegar, por exemplo, o caso do Senhor dos Anéis, né? Basicamente tem ali o Frodo, né? Mas você tá narrando vários personagens, né? Tem a Sociedade do Anel, tal, que você está narrando. E também é importante para caracterizar toda a localidade que o Tolkien quer apresentar para a gente, né? Ele quer apresentar uma língua, quer apresentar um mundo, quer apresentar seres que a gente não conhece. Então, nesse caso, é válido. Né? Menos o Tom Bombadil, né? Que a gente não gosta. Menos o Tom Bombadil. Mas, enfim. Ele quer apresentar tudo, mas eu acho que assim, se apresentar um personagem, um livro você mata. Eu acho que é muito difícil, cara, você ter fôlego para sustentar um personagem e uma situação repetindo, né? Eu acho que é muito inviável, é muito mais do mesmo, né? Por mais que eu acho que alguns autores podem efetivamente se apaixonar pelo personagem e quer trabalhar esse personagem várias vezes, mas eu acho que o autor também tem que ter um bom senso de falar, né? Já trabalhei esse ponto dele, não tenho por que mais trabalhar, né? Então tem autores que partem para esse lado e eu acho que também tem autores, né? Bem da verdade, que querem ganhar dinheiro, né? Então vendeu pra caramba e o que eu vou fazer? Beleza, pega o personagem e coloca ele em outra situação. E eu acho interessante uma outra coisa, ouvindo isso que você está dizendo, que é como, de alguma maneira, as histórias que precisam de mais de um livro, e eu estou generalizando de novo, mas elas vão um pouco para esse lado fantástico, né? Eu não lembro se eu falei isso na hora que eu estava falando de Tolkien, mas se a gente pensar rápido aqui nos livros que tem mais de um, a gente vai lembrar, né? Então, desses 4 que a gente falou, você tem a Crônica de Gelo e Fogo, que virou Game of Thrones na TV, mas do Martin, que por enquanto são 5, talvez sejam 7. E aí entra um pouco nisso que o Samir falou, que são, cara, 12, 13, 15, eu não lembro, mas são vários personagens, às vezes são 5 pontos de vista para o mesmo acontecimento, então isso talvez justifique mais livros, mais capítulos, mais histórias, e não, né, fazer tudo conciso num livro só. Aí a gente vai lembrar do Harry Potter. Ele tem um pouco essa característica de um personagem só, quer dizer, a história do Harry Potter, de onde ele sai para onde ele vai, mas tem todo o elenco de apoio da novela, né? Tem todo o elenco de apoio, todos os personagens de apoio da história que são explorados também pela Rowling, de alguma maneira, então não daria para contar toda essa história do Harry Potter num livro só. E eu acho que ele, mesmo sem ter lido, pensando nos nomes dos livros e tendo visto os filmes, eu acho que ele é dividido de uma maneira interessante, quer dizer, cada livro trata de períodos específicos da vida do Harry Potter, porque a gente não pode esquecer que ele é um adolescente que vai crescendo, né? Então, eu acho que ela divide de uma maneira interessante. A gente pode discutir os livros que saíram depois, né, e tudo mais. Depois que virou depois que virou o que virou, vamos dizer assim. E aí tem, de novo, Percy Jackson, que eu também não li, vi alguns filmes, mas me parece fazer sentido ser separado, mas agora, de novo, outra história fantástica, vamos com mitológica, né? Então, uma história fantástica. Jogos Vorazes, distópico. O que mais que a gente até comentou? Temos Crepúsculo, né? Crepúsculo, que é uma história fantasiosa. O Divergente, Convergente, essa coisa toda. E aí você tem um ou outro que não vai para esse lado fantasioso, que é o Tempo e o Vento, o Samir falou no começo. A gente tem a trilogia lá dos 50 tons de cinza, mais escuros, mais claros, magenta, enfim, que não são fantasiosas, é uma história, vamos colocar real do ponto de vista da realidade, mas aí também quebrado. Mas é difícil, enquanto eu tô falando aqui, eu tô tentando puxar pela memória outras histórias que não sejam de alguma maneira as narrativas mais fantásticas, que sejam 3, 4, 5 livros. Eu lembrei, os Irmãos Karamazov tem dois livros, mas eu não sei dizer se isso é uma decisão editorial ou se ele foi escrito como 2 livros, eu não lembro. Mas aí também, ali, você tem um detalhe assim, né? O Samir comentou um trecho interessante, mas, por exemplo, a gente pode considerar como uma série algo como, por exemplo, Sherlock Holmes? Mas essa é uma boa discussão, né? Série pra gente vai ser uma série que conta a mesma história, no sentido de,
né? Os mesmos personagens ou o mesmo núcleo que tem uma progressão cronológica, se é que isso faz sentido o que eu tô dizendo, ou então não, ou Sherlock Holmes, que são vários livros sobre o Sherlock Holmes, mas não necessariamente que se conversam. A gente chama isso de história, série também, né? Então, saga pra mim... No caso do Sherlock, por exemplo, você tem esse detalhe, você pega... tem sim histórias dele mais... as mais, vamos dizer, as mais novas, vamos dizer assim, mas as últimas que foram lançadas, que sim, ela conversa com alguma das primeiras. Uhum. Então tem casos que, se eu não me engano, acho que o primeiro livro do Sherlock que foi lançado é o Estudo em Vermelho. Lá na frente, já, nos contos do Doyle lá pra frente, já quando ele conta um pouco mais de novo sobre o Sherlock, ele cita, né? Porque teve aquele caso que a gente teve, aquele coisa assim, assim, assado, tal, não sei o quê. Ele cita lá na frente um outro livro, Cão dos Baskerville, também, que é ótimo. Então, assim, legal, né? E aí, você pode contar isso como uma série, mesmo não sendo algo cronológico, embora dê essa impressão, né? Então fica essa coisa. E muitas vezes você consegue contar, como foi a história do Harry Potter mesmo, é uma saga, não dá pra negar. Tem muito livro aí que você faz que ele vira uma série, porque é aquilo, saiu um, vendeu, tem que sair mais aí, cara, cria alguma coisa em volta disso, né, não foi concebido para ser uma série, mas assim, tipo, continua a história aí, né, então tem tudo isso. Total. Mas, só pra... É que eu acho que tanto o Sherlock Holmes quanto... Eu tava lembrando também uma série que eu gosto muito de ler, né? Tipo, não é uma série, mas enfim. Que a Agatha Christie, ela criou aquele personagem, o Poirot, né? O Hercule Poirot, o detetive que sempre soluciona tudo e tal, né? E se você lê os livros da Agatha Christie, sempre a mesma coisa, basicamente, né? Só que, assim, é muito interessante, é muito divertido, né? Tipo, eu adoro ver a Agatha Christie, né? Mas se você, a rigor, né? Não sei, Sherlock Holmes, acho que eu li acho que eu li do Sherlock Holmes, sem dúvida ainda. Mas eu acho que tanto o Sherlock Holmes, você pega o Hercule Poirot, você pega o James Bond, eu acho que são, né, eu acho que são figuras que meio que transcendem a ideia da série, do livro. São figuras que você... É como o Batman, né? Você pegar um Batman, um personagem, um super-herói, são figuras que transcenderam a condição dele de estar dentro do livro e elas se encaixam como figuras meio mitológicas mesmo, no sentido tipo assim, aquele detetive que soluciona tudo, tal. É o Sherlock Holmes, é o Poirot, né? Você pega, aquele espião que resolve qualquer solução, qualquer situação, né? É o James Bond, né? São figuras mitológicas, meio que alcançaram esse nível de mitologia no sentido de que já estão no nosso inconsciente, né? A gente já ouviu tantas histórias, né? Que a gente fala, tem um Sherlock Holmes aí e tal, né? Que é um cara que conseguiria resolver. E você conseguiria desenvolver uma história do Sherlock Holmes em pleno século XX, né? Você pegar, sei lá, um detetive que está tentando solucionar um crime cibernético, tal, rolaria, né? Não teria problema, porque é uma figura que ela consegue descolar do seu tempo, né? Fica atemporal mesmo, né? Essas figuras. O Jô Soares fez isso, né? Ele tirou o Sherlock de Londres e colocou aqui no Brasil, né? No Xangô de Baker Street. Total. Então ele Bem colocou lembrado. aqui e funcionou, né? Tipo, é um livro bom pra caramba também. O Alexandre comentou agora de lembrar de séries de futuros distópicos. E eu estava pensando também, porque as grandes séries que eu me lembro, assim, pensando em clássicos, né? Você pega, tem você falou agora do Dostoiévski, né? Mas tem o Guerra e Paz, do Tolstói, que é, gigantesco, e acho que foi publicado em 4 livros, se não me engano, e gigantesco, tem mais de 1000 páginas o bagulho, é um calhamaço. E Os Miseráveis, do Victor Hugo também. Bem lembrado, calhamaço, bem né? lembrado. Mas eu acho que naquele período, essa questão as duas são séries históricas, né? Eu acho que antes você tinha muito mais sentido você fazer uma série histórica, porque você tinha aquele tempo. Eu acho que o tempo... agora é duro meio que cagar regra, né? Meio que tentar... imaginando, mas assim, pensando... que eu acho que antigamente, antes da Revolução Industrial, antes da questão da agilidade, da demanda de tempo, eu acho que a gente tinha um interesse maior por séries históricas, por você tentar contar uma narrativa de uma formação, de uma passagem histórica.
Eu acho que talvez hoje é meio que impossível você fazer uma série contando as pessoas terem interesse pela nossa história. E hoje é meio difícil você querer fazer uma pessoa se interessar, você tentar construir uma série histórica e fazer a pessoa se interessar, porque é tão dinâmico a nossa história, né? Você fala, pô, né? Vamos supor, se a gente hoje quisesse fazer uma série sobre a epidemia, né? Sobre o coronavírus, né? Pô, no futuro, daqui a 2 anos, fala assim, pô, esse negócio passou já faz tempo, ninguém vai ter interesse nenhum, né? Então, talvez, acho que o descompasso do mundo, né? Faz a gente ter mais aptidão para criar séries distópicas, séries cuja história não passou, que são histórias fantásticas, histórias futuras, enfim, do que se focar na nossa realidade mesmo. Porque, não sei, talvez a nossa realidade passou tanto a perna, o tempo está correndo tão rápido que o livro não consegue alcançar a nossa realidade, não sei. Mas assim, tem que lembrar que um dos papéis da literatura também é justamente esse, né? Fazer o indivíduo aí se afastar um pouco da dura realidade, às vezes, não só para trazer, talvez, para outra realidade, né? Que não seja a dele necessariamente. Né? Então tem tudo isso. Talvez por isso que os fantásticos tenham mais sucesso até. E só para fechar, porque a gente já bateu de novo 1h15 de programa. Mas é interessante essa coisa do distópico que o Samir trouxe. Eu acho que é um tópico legal pra gente falar depois. Um distópico é um tópico. Distópico é um tópico legal pra gente falar depois, porque eu lembrei do conto da Aya, né, do Handmaid's Tale, que aquela Margaret Atwood escreveu em 80, lançou em 85, se eu não me engano, e só que deve sair uma continuação agora, né? Ela deve sair ou sair, eu preciso só confirmar aqui. Mas ela tava para lançar uma sequência pro Handmaid's Tale recentemente, né? E aí tem um pouco a ver com ter feito sucesso, virou seriado, explodiu. É uma história super complexa e difícil de engolir, no bom sentido. Ela é dolorida, assim. Eu e a Bruna aqui em casa, a gente viu acho que 2 episódios do seriado. É muito pesado, né? E aí ela acabou por lançar, ou vai lançar agora, uma continuação do conto da Aya, que é o que aconteceu depois do fim do livro dela, mais no futuro. Né? Então eu acho que essa coisa da distopia, ela também dá gancho para você complementar a tua própria história depois, né? Isso é interessante. Mas, sem querer ser o Estraga Prazeres, que a gente tem bastante coisa já. E vamos fechar com as indicações? Eu vou indicar então um livro que eu gostei muito quando eu li. Ele acabou não integrando o meu pódio aí no último episódio, mas durante muito tempo ele figurou entre os queridinhos e acho que até hoje. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. É um livro que mostra de uma forma bem direta assim, o poder que o condicionamento mental num mundo futurista, assim, que se desenha até um pouco improvável, mas na verdade muito provável pelo que a gente já vem vivendo hoje. É um protagonista que busca uma redenção, né? Eu adoro história assim. Então, é apaixonante e opressor, assim, e além de extremamente contraditório. Então é bom que é um livro que te faz pensar. Boa. E só para complementar a informação que eu dei agora há pouco, fazer ela do jeito certo, a continuação do livro do Handmaid's Tale chama The Testaments, foi lançado no fim do ano passado, então ele já tá por aí para quem quiser ler. A minha indicação hoje é uma biografia, saiu um pouco dos livros, dos romances, né? E é uma biografia que eu, a ler, particularmente acho assim maravilhosa. Só que eu sou super suspeito para falar porque é sobre o Fernando Pessoa. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto um pouquinho de Fernando Pessoa. Chama Estranho Estrangeiro, que é do Robert Rechon. Cara, assim, eu até procurei antes de indicar para comprar. Tá sendo um pouco difícil achar essa edição. Eu acho que tem só pro Kindle por enquanto. Mas é muito, muito bom. É um mergulho assim na vida do plural pessoa, né? Como eu gosto de chamar, e vale cada palavrinha, cada parágrafo. Eu lembro de ler a biografia quando eu tinha que esperar para dar as monitorias de latim na fundação, que era de sábado muito cedo. Então eu entrava lá na sala, sentava esperando o povo e ficava lendo. Eu terminei esse livro assim. Mas é super legal para quem gosta de biografias e para quem gosta de pessoa, nem se fala, né? Samir, você tem alguma indicação? Eu tô lendo agora e indico, tô relendo um livro do Salman Rushdie, O Último Suspiro do Moro.
o Salman Rushdie em si ele tem uma história muito problemática, né? Ele é um escritor que botaram a cabeça dele a prêmio, né? Nos anos 80, os caras, os muçulmanos do Irã fizeram o fatwa, né? Decretando a morte dele, quem matasse ele ganharia $1 milhão, né? Nos anos 80. Porque ele escreveu um livro chamado Os Versos Satânicos, no qual ele colocava que o Maomé, que diz a lenda muçulmana, né? Que o Maomé escreveu o Alcorão sob inspiração do anjo Gabriel, né? E aí nos versos satânicos tem 3 versos do Alcorão que o Maomé ele cita 3 deuses diferentes, né? E aí o pessoal fica intrigado, fala, pô, por que o cara cita 3 deuses diferentes e ele fala que Deus é um só, né? E aí ele fala, não, esses são os versos satânicos, né? Quando o Gabriel estava me sussurrando, Satã veio e me sussurrou esses versos e eu quero excluir esses versos, né? Bom, enfim, aí o livro acontece isso, e por conta disso botaram a cabeça dele a prêmio. Quem matasse o Salman Rushdie nos anos 80 ganharia $1 milhão por conta do Irã, né? E aí o próximo livro, depois dos versos satânicos, ele escreveu esse livro chamado O Último Suspiro do Moro, que é basicamente um convite à pluralidade cultural, né? Então eu acho que o Salman Rushdie ele foi tão pressionado pela questão muçulmana de ter a cabeça a prêmio, de conviver com a perspectiva de você poder morrer, ser assassinado. E então ele, por conta de uma questão de cultural, das pessoas não aceitarem a sua expressão, ou as pessoas serem tão apegadas à sua expressão cultural, de não suportar outras expressões culturais. E aí ele escreveu esse livro, O Último Suspiro do Moro, que é um livro basicamente abraçando a pluralidade. É um cara que tem ligação com o católico, e ao mesmo tempo a mãe é muçulmana, e tem gente hinduísta e jainista, enfim, eu acho que é um livro fenomenal, muito bem. Eu preferi muito mais, eu li os versos satânicos, eu li o Último Suspiro, né? Eu acho até muito mais bem escrito do que os versos satânicos, né? Mas é uma delícia. Quem puder ler, quem puder dar uma pegada para pesquisar sobre o Salman Rushdie e puder pegar esse livro em si, né? Vai ler. E o pior da história do Salman Rushdie, só para completar, né? É que tipo, nos anos 90, se eu não me engano, a Inglaterra conseguiu. Ele foi exilado para a Inglaterra e a Inglaterra conseguiu uma tratativa com o Irã para tirar a cabeça dele de prêmio, né? A cabeça dele a prêmio, para ninguém pagar mais nada, tal, né? E o Irã, beleza, aceitou. Teve uma troca, se eu não me engano, teve troca até de refém, alguma coisa desse gênero aí, né? E aí conseguiram tirar a cabeça dele a prêmio, enfim, né? Ninguém ia ganhar mais nada se matasse o Salman Rushdie. Que a partir de 2012 teve um grupo muçulmano extremo, né? Isso não parte de grupo muçulmano, né? Os muçulmanos, enfim, né? Não tem que pagar o preço pelos extremistas dentro das suas bandeiras, né? Assim como tem extremistas católicos, judeus, enfim, né? Um grupo extremista muçulmano, né? A gente pensa que o mundo está melhorando, e um grupo extremista muçulmano em 2012, acho que aumentou o prêmio para $1,5 milhão ou de libras, enfim, para quem matasse Salman Rushdie. Então hoje eu não sei como é que tá, se a cabeça do cara tá a prêmio ou não, mas enfim, ele tá vivo, tá aí, firme e forte, continua escrevendo, né? E a obra dele é interessante. O Último Suspiro do Moro é um livro interessante, e eu tô relendo e tô falando, putz, é tão bom quanto eu lembrava mesmo. Então fica a minha recomendação. Show de bola. Acho que é isso. Finalizamos mais um encontro literário aí. 4h30 de discussão. Mas obrigado para todo mundo que ouviu até o final. A gente sabe que é bastante coisa para absorver. Mas vai lá no site, diz pra gente o que você achou. Vai no Twitter, manda e-mail. Faz dá uma ligada aí pra gente, quem tem o telefone, quiser mandar um WhatsApp aí pra falar o que gostou. E é isso. Daqui 15, se tudo der certo, tem mais. E obrigado, Samir. Obrigado, Fabrício. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Até mais.